O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra do sigilo bancário de deputados e de um senador da base do governo Jair Bolsonaro. O ministro é o relator do inquérito sobre a organização de atos antidemocráticos. Hoje, a Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão ligados à investigação desses atos. Entre os alvos estão blogueiros, apoiadores do governo, um deputado do PSL e organizadores do partido Aliança pelo Brasil. A operação, a pedido do Ministério Público Federal, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. O objetivo foi colher provas sobre quem organiza e financia atos considerados antidemocráticos, como os que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo. Uma das linhas de apuração é que os investigados teriam agido articulados com agentes públicos, que detêm foro privilegiado no STF, para financiar e promover atos que se enquadram em práticas tipificadas como crime pela Lei de Segurança Nacional. O Ministério Público também afirmou que as medidas fazem parte do inquérito aberto em abril a pedido da Procuradoria-Geral da República. É a mesma investigação em que ontem o ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão temporária por 5 dias de 6 pessoas apontadas como líderes do movimento Os 300 do Brasil. Entre os alvos de hoje está o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio, único investigado que tem foro no Supremo. Os agentes estiveram em endereços ligados a ele em Brasília e também em Petrópolis, na região serrana do Rio. Eu só vou me declarar então depois, que quando a gente tiver o acesso ao todo o inquérito, a gente fala tudo direitinho, tá bom, gente? O empresário Luiz Felipe Belmonte e o publicitário Sérgio Lima também estão entre os investigados. Blogueiros apoiadores do governo também estão no centro das investigações. Alberto Silva, do canal Giro de Notícias, gravou o momento em que os agentes saíam da casa dele em Minas Gerais. Fui acordado, agora de manhãzinha, e levaram tudo. Levaram. Qual é a tentativa? De calar? Essa é a tentativa? A tentativa é de calar as pessoas que estão falando do Supremo Tribunal Federal? Outro investigado, Alan Santos, que comanda o canal Terça Livre, criticou nas redes sociais a operação. O youtuber Ravox Brasil disse que a polícia levou os equipamentos de gravação e transmissão e o celular dele. Afirmou que estava sendo alvo de censura. Já a ativista Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sara Winter, presa desde ontem, prestou um novo depoimento à Polícia Federal na tarde desta terça-feira, o segundo em 24 horas. Nas declarações desta segunda, ela disse aos agentes que não participou do ato do último sábado, quando fogos de artifício foram lançados contra o prédio do Supremo. Na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia falou pela primeira vez sobre o ataque à corte. Alguns utilizam as manifestações para tentar criar um ambiente de ódio, de confronto, de ameaça, como nós vimos aquela cena absurda, lamentável, de fogos sendo mirados acima do Supremo Tribunal Federal. Então, são coisas diferentes, Uma coisa é apoiador, outra coisa é vândalo, E o vândalo e aquele que ataca as instituições, ameaça os ministros do Supremo. O vice-presidente Hamilton Mourão negou que exista uma instabilidade entre as instituições. Aqui nós temos muito mais instabilidade emocional, do que institucional. As instituições estão aí funcionando, todo mundo dando seu pitaco e agora as emoções muitas vezes vão à flor da pele, palavras saem e voltam, vamos botar a bola no chão, O ministro Celso de Mello, o mais antigo integrante do Supremo, criticou hoje o autoritarismo e o desrespeito às decisões da Justiça. É inconcebível que ainda sobreviva no íntimo do aparelho de Estado brasileiro um resíduo de autoritarismo que poderá desrespeitar decisões judiciais. E no inquérito das fake news, que apura ofensas e ameaças contra o STF, já há maioria para manter o ministro da Educação, Abraham Weintraub, como investigado. Os ministros ainda julgam no plenário virtual um habeas corpus apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, para retirar Weintraub do inquérito.
Depois de fechar a esplanada dos ministérios no último domingo, hoje o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decidiu proibir a circulação de pedestres e veículos por mais 2 dias. Segundo o decreto, ameaças foram dirigidas ao bispo da catedral e aos poderes. Ibanez também considera que as aglomerações contrariam as medidas de combate ao novo coronavírus. Sérgio Lima e Luiz Felipe Belmonte não foram localizados para comentar a operação da Polícia Federal. E mais 3 integrantes do Movimento 300 pelo Brasil foram detidos hoje em Brasília no inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos.